Olá! Segundo dados do Ministério da Educação, de 2003 para 2008, o número de alunos matriculados em escolas regulares que demandam atendimento educacional especializado subiu de 64 mil para 154 mil. Isso representa um aumento de 139%. Esse percentual só tende a aumentar. E quem conversa comigo hoje aqui no estúdio é a professora Rosa Maria Correia, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da Pró-Reitoria de Extensão, que vai falar um pouco sobre um curso de capacitação para professores para atuarem nessa nova realidade. Professora, como vai, Viviane? Professora Rosa, o que é uma educação inclusiva e ela tem diferença em relação a uma educação especial? A educação inclusiva é uma política, uma proposta educacional que é para todos os alunos, independente de raça, cor, sexo, ter ou não ter deficiência, e que esse ensino seja de qualidade. O que é um ensino de qualidade? É um ensino que promova o potencial de cada um. E para que essa escola consiga fazer isso, ela precisa aprender a lidar, a ensinar alunos que são totalmente diferentes em ritmos, em modos de aprendizado, e alguns que precisam de recursos, né, e formas de lidar diferenciadas. E as escolas hoje e os professores, eles estão preparados para essa nova tendência que chega, né? Esses alunos que são incorporados às escolas tidas como tradicionais? No caso, entre esses alunos, né, que deveriam estar numa escola inclusiva, nós temos os alunos com qualquer tipo de deficiência, seja física, visual, intelectual, motora, né, física, ou múltipla, quando eles têm mais de uma deficiência. Além deles, né, desses alunos com deficiência, nós temos os alunos com transtorno global de desenvolvimento, que são alunos que têm quadros psiquiátricos ou neurológicos graves que comprometem o desenvolvimento. E também alunos com altas habilidades. A gente fala que esse público, segundo a nossa legislação, eles têm direito à educação especial. O que é essa educação especial? Ela deve ocorrer no contraturno, ou seja, ele está matriculado, além da sala de aula comum, num turno, no outro turno ele teria o direito a esse atendimento educacional especializado que complementaria, ou seja, ensinaria aquilo que a escola comum não ensina. Então, mas na escola comum esses alunos também precisam, né, às vezes, desses recursos didáticos ou mesmo uma forma do professor trabalhar um pouco diferente dos demais. Vou dar exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, uma criança ou um adolescente cego, ele precisa, para poder fazer as atividades junto com os demais, ter um material, a atividade dele em braille. Mas para ele fazer essa atividade em braille, que é um recurso, né, da escrita, que em vez de ser a tinta, ela é com pontos em relevo, ele precisa aprender a escrever e ler em braille. Na escola comum, os professores não ensinam braille, então ele teria o direito a esse aprendizado no contraturno e o direito na escola comum de ter esse material em braille. Então, o professor da sala de aula comum precisa saber que existe esse material, precisa saber usar esse material, ele não precisa ser capaz de produzir. Aí seria um professor especializado, esse professor do atendimento educacional especializado, que produziria esse material, que ensinaria esse aluno, né? Mas para que facilitar, para realmente promover a inclusão dele na sala de aula. Colocar esses professores, né, a par do que é necessário para esses alunos, fazer com que eles entendam quais são essas demandas, que foi criado o curso de capacitação? O curso, vendo essa necessidade dos professores, tanto da escola comum como das escolas especiais, ou que estão começando no atendimento educacional especializado, foi criado com esse objetivo, né? Garantir essa educação de qualidade para todos, e a gente entendia que o professor, por já ter sido formado, ou por, infelizmente, as formações hoje de professores ainda não contemplarem, né, esses recursos, esse conhecimento, tanto da legislação, quanto dos conceitos e quanto dos recursos didáticos, foi criado com esse objetivo de capacitar professores, principalmente da escola comum, né, para conhecer a legislação, para conhecer os conceitos, para poder identificar o processo de aprendizagem dessas crianças e, com isso, também tendo acesso a essas didáticas, a esses recursos, para poder utilizar na sala de aula. E a formação em educação especial está dividida em 2 cursos, né? São 2 modalidades. Nós falamos que
para promover também o acesso dos professores ao curso, né? Porque a gente sabe que os professores normalmente têm 2, 3 jornadas, é de segunda a sexta. Então, a gente tem 2 cursos. Um que a gente fala, curso de extensão e educação especial, né, com ênfase na inclusão, que é voltado para ensinar os professores a trabalhar com alunos surdos ou com deficiência auditiva, cegos ou baixa visão e deficiências motoras físicas, né? Acontece num sábado. No outro sábado, que esse curso é de 15 em 15 dias, tem o curso 2, que é o curso que vai auxiliar os professores a saber como lidar, porque não existem didáticas, recursos específicos. Na verdade, é uma forma de trabalhar com eles em sala de aula que vai fazer a diferença no processo. Então, são os alunos com deficiência intelectual, transtorno global de desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem. E com esses cursos, o diferencial desses participantes, eles já trazem alguma experiência de atuação em sala de aula depois de participar? A grande maioria são professores, educadores, ou alguns estão em formação, estão terminando a formação, né, porque é um curso de extensão. E hoje nós percebemos o seguinte: no início tinha muitos professores que eram da educação especial, que inclusive conheciam essa clientela e queriam se aperfeiçoar. Hoje a grande maioria é da escola comum, né? Inclusive de escolas particulares, não só públicas. E como um curso é um curso mais prático, inclusive a gente faz estudos de caso, traz recursos para eles trabalharem, pega a realidade deles, ou seja, eles têm um aluno em sala de aula, então a gente trabalha com eles. O trabalho da disciplina seria desenvolver recursos ou formas ou atividades para trabalhar com aquele aluno em sala de aula junto com os demais, né? Uhum. Sempre entendendo que não é um ensino diferenciado, é um ensino diversificado. Qual que é a diferença? E ela é importante. O professor sai do curso entendendo que ele precisa considerar um modo diferente daquele aluno aprender, mas não para dar uma atividade separada dos demais. Então, a gente não vai criar na sala uma carteira e uma atividade específica para aquele aluno, mas a gente vai pensar atividades ou modos de dar essa atividade que vai permitir que esse aluno faça as atividades igual aos demais. Então, os professores relatam muito assim, eles criam recursos, eles pensam a realidade dele. Então, a satisfação dos professores, porque o curso é um curso longo, né? Como ele começa no início do ano e termina no final, então a gente acaba acompanhando esse professor no trabalho dele como a turma um ano inteiro. Então a gente vê que eles conseguem realizar trabalhos, né, a partir do curso e modificam a sua prática. Então, o curso, ele, além de mostrar para o professor talvez formas que ele não tenha pensado ainda por ser uma realidade nova para ele, mas também como ele pode integrar aquele aluno com o restante da turma. Sim, porque esses recursos, seja para a pessoa cega, surda ou com deficiência física, é só para permitir que ele faça as mesmas atividades que os outros. E no caso do deficiente intelectual, do transtorno global e da dificuldade de aprendizagem, ele vai fazer a mesma atividade, mas a intervenção do professor, o modo como o professor organiza aquela atividade na sala de aula, é que vai fazer a diferença para que esse aluno participe e que ele aprenda a partir disso. Professora, a gente tratou o programa inteiro da entrada de alunos que antes tinham uma educação em instituições separadas e agora incluídas no dia a dia normal das outras escolas. Qual que é o benefício disso para os alunos? Eu acho que o benefício, tanto para o aluno com deficiência como para os alunos que não têm deficiência, é de aprender a lidar com o outro, que é diferente de mim, né? A respeitar e aprender a partir dessa relação, desse encontro, né? Então a gente pensa assim, olha, se a gente for fazer tudo separado, né, eles vão ter que nascer em lugares diferentes, vão ter que estudar em escolas diferentes, vão ter que trabalhar em lugares diferentes, ou seja, a gente vai ter espaços, né, como a gente tinha o hospital psiquiátrico, tal como ele era pensado, né, onde você colocava todos, os asilos, quer dizer, nós vamos ter, as prisões ainda são hoje uma instituição na nossa sociedade que segrega, né, mas o movimento da sociedade é exatamente de envolver todos numa comunidade, né? E não em espaços
isolados. Então, aí a gente tem a luta antimanicomial, que vem modificando essa realidade. Nós temos a realidade hoje dos asilos de criar espaços de convivência, né? Realmente, quando um idoso precisa de um espaço, mas dele ser bem atendido, ele não perder os laços, né? Dele voltar para casa, dele ter convívio. E a gente tem que pensar isso em relação a todos os grupos na sociedade, né? Não só as pessoas com deficiência, mas os demais grupos também. Isso implica em ter uma sociedade mais justa, mais humana, né? Mais fraterna. Professora, para aqueles que têm interesse em conhecer mais sobre o curso, ter mais informações, qual que é o telefone que eles podem ligar? Pode ligar para o 3319-4977. Mas os cursos só têm entrada anual, então agora a gente começou as turmas, né? E as próximas turmas, provavelmente a matrícula começa lá para outubro, novembro, para começar em 2013. Professora Rosa, muito obrigada pela entrevista. E a você de casa, até o próximo PUC Comunidade. Tchau!